Kadar, como a pessoa entra em depressão? Existem, né, de forma bruta, assim, explicando, existem 3 formas de você entrar num problema mental, filho. Neuroticismo. Neuroticismo é superalimentação sobre uma neurose. E aí pode virar ansiedade ou depressão. Você fica remoendo o passado sem parar, sempre remoendo, sempre ruminando. Isso vai danificando sua mente até que você não consegue mais sair. E aí, né, porque assim, todos nós temos a potência para ser depressivo, a potência para ser ansioso. Só que alguns sabem rodar a roda da vida e não ruminam, são mais gratidão. Tem uns comportamentos, né? RC 142 ensina isso. O jejum de Zacarias. E, porra, tem alguns comportamentos que você consegue neutralizar o teu neuroticismo. Mas você entra em problemas mentais pelo neuroticismo, que é a alimentação compulsiva por uma neurose. O fisiológico, que é tipo assim, 1%, e a perversão. A perversão, filho, é o cara que transforma um vício numa virtude. Né? Esses dias eu tava respondendo comentários e o garoto falou alguma coisa. Eu falei, cara, um homem que tem medo de mulher vai ter coragem de quê? Aí ele, quem disse que coragem é bom? Olha o nível de dano que essa mente já está. O cara consegue olhar para uma virtude nobre, pura, e a condenar. É o que o Nietzsche chama sobre moral do fraco. A moral do fraco, do homem fraco, é perverter os seus vícios e medos como virtude. Ressentimento é justiça. Deu para entender? A vingança é merecida. O abuso é justificado. O assédio é permitido, porque ele perverte. Nessa condição, normalmente ele vai para a vítima, e a vítima tem a auréola de eu posso tudo, porque eu sou vítima, vocês que me devem, e aí eu cobro. O pervertido, ele transforma um comportamento de tipo de justiça em ressentimento. E fala que ressentimento é justiça. Deu pra entender? Ele perverte as coisas. Ele torna a sexualidade pervertida. Ele transforma a força em agressividade, em violência. Ele perverte e acha estar certo. Toda vez que uma pessoa se vangloriar de um vício ou de uma desvirtude, se achar esperto por ser desonesto, se achar vantajoso ser desonesto, a gente está com uma pessoa que está pervertendo a sua mente, os seus valores, para poder se aceitar. Para poder se aceitar. Ela não quer encarar os próprios medos, então ele perverte. Entendeu? Então você pode entrar nessas 3 formas. A principal forma de você entrar em depressão é o neuroticismo. Porque as pessoas não sabem guiar suas emoções. Elas acham que elas são as emoções. E aí ela entra num estado negativo, de cortisol alto, e aí ela vai alimentando aquilo como neurose. Não consigo escapar disso, e aí torna aquilo verdade. E aí somatiza pro corpo todo, vira outros problemas. Então, quando a gente fala depressão, a gente não está num momento eventual. A gente está num momento de colapso. Você descansou e continua cansado, sem energia. Você teve situações que deveriam ser prazerosas e você não sente prazer. Você está sem esperança, sem prazer, sem energia. Isso é porque já está danificando o teu sistema de serotonina, dopamina, ocitocina e aí por vai. Né? E essa soma toda aí por vai, e aí você não tem acesso à neurobiológica. Então, assim, muitas vezes a depressão é um desequilíbrio neurobiológico. Entendeu? Alimentado por um comportamento ou por uma imaturidade sua de lidar com as emoções. E isso que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então assim, se o teu problema é fisiológico, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela não tinha na microbiota dela, do intestino, uma bactéria que processava serotonina. Aí ela tomava remédios antidepressivos e não processava, cara. É um problema fisiológico. Aí ela tem que fazer uma reposição dessa bactéria, acho que é bactéria, eu não lembro. Mas ela tem que fazer uma reposição desse tipo de sintetizador que ela tem no intestino. Para isso,
quando ela tomar o remédio depressivo, ter efeito. Porque não tinha. A vida ficava sem prazer, sem gosto. Fazia tudo e não dava prazer, não dava diversão. Deu pra entender? É um efeito vazio, assim, né? Sem energia. Sem... Aí, sabe, aí tem o cara que ele vai perverter, sabe? Ele acha que merece estar sofrendo, sabe? E vai ter o cara que vai alimentar no neuroticismo até o ponto que ele transforma aquilo num problema também. Então, mas qual é a característica por que a gente fala que o homem não pede socorro? Qual é a característica da depressão masculina? Filho, pelas condições sociais que o homem vive, ele vai refletir comportamentos diferentes em condições e situações. O homem morre mais por suicídio que a mulher. A mulher tenta mais. O homem... Mulheres relatam... Essa é a grande parada. Mulheres relatam sentimentos, homens não. A mulher, a comunicação da mulher, ela sente e fala. O homem pensa para falar. Pelo modelo de comportamento que ele tem. Então ele não relata. Ah não, isso aqui não é útil, isso aqui não vai ajudar, isso aqui vai me desmerecer. Ele tem os motivos que eu vou passar ali embaixo. A mulher já é mais expansiva para explicar isso. Ela não tem problema em parecer que está vulnerável, em parecer... O homem tem. Então ele não fala. E aí ele acaba sendo mais acometido na hora do suicídio. Quando ele decide. Então, assim, a depressão do homem, ela pode estar acontecendo e ninguém está percebendo. E aí, né, quem infelizmente já viu algum caso de suicídio, você tem, milhares de relatos de casos como esse. Como é que é a deprê clássica? Cara, a clássica é um comportamento negativista, né? Tudo ó vida, ó azar, nada vai dar certo. Ou comportamento de falta de energia, tipo catatônico, né? Pode ser por um trauma passado ou por não ter sentido na vida atual. Mas ambos, Viktor Frankl vai dizer, que são resolvidos por falta de direção, com direção. Se você achar uma direção para o futuro, ambos tendem a se resolver. Mas qual é o problema? E é aqui que é o grande clique dessa aula. Qual é o problema da depressão masculina? É que ela nem sempre vai aparecer nos modelos clássicos. Fulano era cheio de energia e mesmo assim se matou. Fulano não sei o que, e estava depressivo. Como? Porque o homem, por ele não querer demonstrar que tá depressivo, ele joga pro outro lado. Aí ele começa a ter comportamento de irritabilidade constante. Isso aqui é prova de cortisol alto. A agressividade, explode com qualquer coisa. Fuga, abuso de substâncias químicas para criar prazer sintético, que só piora um problema dele. Hiperfoco no trabalho. Não tô sendo útil, então eu vou trabalhar mais, vou fazer mais, vou não sei o que mais. Isolamento. Porra, eu não sou mais útil para minha família, eu vou começar a me isolar. E comportamentos de risco, tipo suicídio by cop, né? O cara começa a se botar em situação de risco porque ele não quer ele mesmo findar a vida dele. Então ele vai se... foda-se, eu não ligo pra morrer mesmo. Aí tu vê ele fazendo as paradas assim, cara, é do genial ao idiota, essa coisa. Tu fala assim, cara, não é possível, esse cara vai acabar morrendo. E uma hora ele... É o que ele tá pedindo, não tá sabendo falar. Filho, esse aqui são pedidos de socorro. Esse aqui são pedidos de socorro. Não verbais. E aí, cara, vai ter homens que eles nunca vão falar. Nunca vão pedir ajuda. E não é uma coisa boa isso. Por que eles não vão pedir ajuda? Porque o homem... Por que o homem não pede ajuda? Porque a identidade do homem é baseada em desempenho. E aí vem aquela coisa, na nossa infância, aquele menininho que mora no teu subconsciente, quando ele pediu ajuda, ele foi massacrado, foi ridicularizado, foi esculachado, foi humilhado, foi destratado pelo pai,
foi destratado pelos melhores amigos. E aí ele entendeu, cara, isso aqui não posso fazer. Eu não posso, porque eu tenho medo de perder meu status. Existe uma grande confusão entre estar vulnerável e ter fraqueza. Sabe? Pedir ajuda é admitir inutilidade. No subconsciente do cara, é tipo assim, é voltar a ser aquela criança que foi abusada, que foi esculhambada, que sofreu. E aí, cara, cada criança tem sua dor. Cada criança tem sua dor. Eu sou o que sou, né? Meu comportamento, ele é de sobrevivente. Se você olhar assim, qual é o arquétipo que define o comportamento infantil do Kadar? Sobrevivente. Eu tomei tanta porrada numa fase tão nova que eu me olhei e eu tive que amadurecer mais rápido. Então, o meu comportamento de não contar com os outros, de não pedir ajuda, de ser útil, mas não esperar que sejam útil comigo, é uma característica de sobrevivente. De quem precisou resolver a vida sozinho. Eu tenho. Mas eu peço ajuda, se eu precisar eu peço, filho. Eu não vou perder. Deu pra entender? Eu não perverti. Eu não deixei o ego me dominar. Se precisar, eu peço. Se precisar, eu peço. E eu tenho amigos que eu cultivo, que eu sei que se eu pedir qualquer coisa, qualquer hora, em qualquer lugar, os caras vêm. Eu cultivo isso. Se precisar, eu peço. Eu até falei, eu passei na RC 313, eu falo de uma semana que eu tomei 4 porradas seguidas. Problema na obra, machuquei meu olho no jiu-jitsu, aí não podia mais treinar porque o olho tava, ficou uma bola, meu irmão. Assim, meu carro quebrou. Não, eu acho que eu botei o carro pra... Eu quase botei o carro pra vender, minha conta caiu. E uma pessoa muito próxima a mim começou a ter um transtorno mental. Uma crise de ansiedade. E foi o que mais me arrebentou. Todos os outros eu tava levando de boa. E aí eu lembro que eu falei com o Alvarez assim... Caralho, eu quase te liguei ontem, irmão. Eu quase te liguei ontem pra pedir ajuda. Porque a mente estava tão nublada que eu não estava conseguindo pensar. E eu não estava conseguindo desacelerar. E aí eu falei, cara, eu vou falar com alguém pra ver se me... Mas aí eu sentei, respirei, fui botando a bola no chão, consegui organizar minha mente. Mas caralho, eu quase pedi ajuda. Aí ele, tinha que ter pedido, não sei o que, se tu precisar, caralho, eu ia contigo lá, a gente ia lá resolver, a gente ia lá ver a pessoa e tal. Eu falei, não, irmão, não ia resolver. Mas eu precisava de alguém pra me ajudar a pensar. Mas quase precisei, não preciso, entendeu? Eu falei com ele, sabe que pra mim, quase cogitar já é muita coisa, então eu te considero muito. Aí ele ficou, tu é muito arrogante, meu irmão, não sei o quê. Cara, mas é o jeito que eu me construí. Mas eu não tenho ego, filho. Se eu precisasse, se eu chegasse no meu topo, eu não tô preocupado em parecer fraco, mas eu não posso perder. Então, se eu tô perdendo o controle, eu chamo alguém pra me ajudar. Eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema com isso. Então, assim, meu ego é controlado. Mas a maioria das pessoas não tem um controle no ego. E aí a pessoa vai quebrando. Cara, eu tenho amigos meus que são depressivos. Você chama o cara não vem. Ele sempre acha que tá incomodando. Pra fazer um encontro, tu tem que se humilhar pro cara vir. Cara, é pro teu bem. Cara, ele não tá na tua folga, não sei o quê. Eu pago a tua diária pra tu ter um dia de folga. Não. O cara vai botando desculpa, empecilho, não sei o quê. Ele tem um problema depressivo. Ele tem uma busca de isolamento, de afastamento, porque ele tem essa característica e não trata. Eu já tentei, esse amigo meu, e eu amo muito esse amigo, eu já tentei chamar, eu já falei, cara, faz o meu curso. Não, teu curso é pra ensinar disciplina, isso aí eu já tenho. Meu moleque é um puta trabalhador, mas ele não percebe que a vida dele tá sempre cíclica, sempre fodida, porque a mentalidade dele é quebrada. Autoestima baixa, problema de aceitação. O perfil dele, o meu é sobrevivente, o perfil dele é órfão abandonado, de arquétipo. Porque é família desestruturada, a gente tem família complicada, pai um pela-saco, entendeu? O pai cobrava dele pra dar as coisas, não, vou te ajudar aqui nesse teu trabalho, mas tu me paga, tô te dando uma coisa que tá sobrando pra mim, mas tu me paga.
Sabe, o pai falou, ó, já tá na hora de ir pra fora de casa. E não era um pai que tava te ajudando, né? Um cara que não, tipo assim, não te dá valor. Enfim, isso tudo fica na criança. E aí a criança não quer incomodar, né? O subconsciente, ele te administra se você não souber guiar ele. E, cara, tem essa característica. Eu já conversei com ele, cara, mais de um... Mas não me ouve, não me ouve. Orgulhoso, ego, vaidade. Isso fode, porra. Isso fode. Eu peço ajuda. Se eu tô fudido, eu peço ajuda, filho. Se eu não sei o que fazer, eu peço ajuda. Tranquilamente, tranquilamente. Mas eu não peço por qualquer coisa. Eu não vou ficar gastando minhas amizades. Eu não vou ficar pesando nas pessoas à toa. Eu tenho responsabilidade pelas minhas amizades. Mas se eu tiver no meu limite, eu tenho, minha mulher, eu peço qualquer... Eu tenho... Sim, eu confio na minha mulher pedir ajuda, eu confio nos meus amigos para pedir ajuda. Não me faz... Isso não me faz menos. Isso não me faz menos. Eu sou o que sou, cara. Eu sou o que sou. Só eu sei a cruz que eu carrego. Só você sabe a cruz que você carrega. Então, você não deve se preocupar com o que vão achar de você. Com que... Sabe? Você tem que aceitar. Eu preciso, então eu vou, porra. Eu vou. Aquela frase do Rock. Eu não tenho o que ganhar, mas eu tenho que aguentar até o final, pô. Isso é coragem. RC 201. RC 201. Isso é coragem, porra. É ir até o final. É não entregar, porra. Não vou deixar eu não vou entrar nesse jogo de me autodestruir por causa do meu ego. O ego destrói, cara. O ego destrói. Se tu não aprender a controlar teu ego, o ego te mata. E aí, cara, como é que o Viktor Frankl, né? Cara, tudo isso aqui, tá, senhores? Tem estudo. Tá? Essas características aqui de irritabilidade, que são características divergentes do padrão normal de... Tem estudos sobre isso, tá? O cara não tirou da cabeça dele, não. Eu tô trazendo a parada baseada em estudos. É que eu não anotei aqui porque não é aula do curso. No curso, eu dou os gabaritos, eu digo de onde eu tirei. Aqui é uma coisa mais corrida para seguir o fluxo. É uma aula mais dinâmica. No curso é mais... Então, a utilidade masculina. Cara, Viktor Frankl vai definir que a utilidade masculina ela é definida entre propósito, missão, produção, conquista. É o que ele chama de sentido. Quando ele perde missão, direção, reconhecimento, progresso, ele perde o eixo. E aí você tem o crack da bolsa de... Acho que é crack, de 29. Uma porrada de suicídio. Queda da bolsa de 2008. Uma porrada de suicídio. Por quê? Quando o homem perde o seu status, ele perde o seu dinheiro, que é o terreno dele, as suas conquistas, ele acha que ele foi incompetente. Não cumpriu a missão dele. Ele não consegue... Na hora que ele está com cortisol elevado, o córtex se diminui. Ele não consegue enxergar a solução. Ele começa a achar que só fez merda, que foi incompetente, que não tem utilidade. E aí ele faz merda. O homem, cara, ele é muito... Se ele não tiver a autoridade, a identidade bem definida, concluir todos os processos, ele é muito amarrado às suas conquistas. Tudo pro homem é conquista. Quanto mais imaturo, mais ele vai. Ele acha que a mulher é conquista dele, a casa é conquista dele. Então, assim, meu pai, tipo assim, é aquela coisa, eu botei o pé aqui, a conquista minha. E se alguém testar, cortisol vai lá em cima, briga. Meu pai. Maturidade muito baixa, tudo pra ele era terreno, tipo assim, né? Tudo pra ele era terreno de conquista. Até mesa do bar, sentou na mesa do bar, levantou alguém, sentou na mesa. Ah, foda-se, cara, é uma mesa, eu pego outra. Não, tá me desrespeitando. O cara não mata no trânsito, filho, por causa de um retrovisor que vale 60 conto. Ele mata pelo abuso e invasão do território dele. O cortisol dele vai lá em cima porque ele teve seu terreno invadido. E eu não aceito perder terreno. É a mística do conquistador. É o ego do conquistador. E todo homem imaturo tem.